boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus colegas. Muito boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Nós temos estudado a Palavra de Deus há alguns dias, já há algumas semanas, né? E hoje nós temos uma missão aqui de trabalhar um pouco com vocês sobre a ideia de andar no Espírito, né? Conforme a Palavra de Deus ela nos propõe. Então, nós vamos tentar, obviamente, ser breves, porque nós já temos falado há algum tempo sobre esse assunto e nós estamos aqui iniciando a nossa transmissão para conversar aí com os irmãos sobre o que é andar no Espírito, o que é carne, o que é alma, o que é uma vida espiritual, não é? Muita gente tem me perguntado sobre esses temas e a gente, como não sabe tudo, a gente vai recorrendo a quem sabe um pouco mais e vamos esclarecendo algumas dúvidas. E assim, juntos, nós vamos compreendendo algumas coisas que de fato todos nós precisamos saber. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, né? Eu não sei quem já chegou. A minha barra de tarefas aqui não me permite ver quem é que está presente, não sei porquê. Mas, de qualquer maneira, quem estiver aí pode dar um alô. Nós estamos ao vivo. Hoje é 8/6, né, de 2018. E como nós prometemos, nós vamos mais uma vez falar sobre... Na verdade, vamos dar continuidade a esse tema. Enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos aqui discorrendo sobre este assunto. E eu vou esperando aí, se alguém quiser chegando, né, e quiser fazer alguma pergunta, a gente pode, depois de terminado o vídeo, a gente trocar algumas ideias e ir respondendo durante a semana, durante os dias, as questões que possam surgir. O que me levou aí a abordar esse tema é a meditação que nós fizemos aí no texto aos Gálatas, capítulo 5, né? E o texto aos Gálatas, no capítulo 5, ele é muito enfático, né? E ele vai nos dar aí uma abrangência, uma explanação muito boa a respeito desse conflito que existe entre a carne e o espírito, né? Nós vamos encontrar isso em muitos outros textos, principalmente nas cartas paulinas, estão recheadas de passagens sobre esse tema, de modo que para um cristão, uma pessoa que está em Cristo, precisa conhecer esse assunto, porque a nossa vida em Cristo Jesus requer uma vida de transformação. E essa transformação passa por uma grande batalha, uma grande luta, né? Que é a morte, né, vamos dizer assim, da nossa natureza carnal e a existência de uma nova vida em Cristo Jesus, o novo nascimento do cristão.
Então, parece que há instalado aí um conflito, e, e essa carta aqui, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e ambos não podem subsistir, né? Então, o que nós podemos perceber é que, de fato, existe uma exigência de uma determinação, de uma persistência, né? Porque, de fato, há uma guerra instalada e eu e você precisamos estar muito atentos a essa batalha, né? E, e se queremos prevalecer ou sermos transformados, vamos precisar de muita dedicação, como a vida de um cristão acima da média, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, temos visto que ser um cristão parece ser apenas uma moda, né? Uma modinha. As pessoas se dizem evangélicas, né? E passam a fazer parte de uma igreja, e muitas vezes elas não são colocadas em confronto com as exigências progressivas de um discipulado honesto, né? Que é proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um discipulado onde você vai ter que nascer de novo, como foi exigido pelo Senhor Jesus, quando ele fala com Nicodemos, né? É um evangelho que vai precisar que a natureza carnal ela morra, né? Para que você nasce no espírito, e esse espírito precisa se desenvolver. É preciso que haja durante a sua vida de fé a frutificação, ou seja, a evidência de que você está no processo correto, né? A evidência de que você se converteu, que você se arrependeu e recebeu a oportunidade de nascer de novo da palavra e do Espírito, e agora você passa a ser discipulado, alimentado, para que você cresça e dê frutos, né? Esse é o projeto, o grande projeto do Evangelho para as nossas vidas. Qualquer coisa diferente disso é um Evangelho disfarçado com outra intenção. O Evangelho tem a proposta, sobre tudo e entre outras coisas, de transformar a vida do homem. O Evangelho, como diz lá, é o poder de Deus. Então você precisa, quando chega ao Evangelho, você precisa crer na palavra, né? A palavra precisa estar no seu coração acima de tudo. O seu amor à palavra de Deus, porque na verdade é a palavra de Deus que vai te transformar. É a palavra de Deus que vai ir corrigindo a sua vida aos poucos. É a palavra de Deus que vai te transformar ao ponto de te levar até uma estatura de vida espiritual madura, que é o que nós queremos, né? Nós não queremos continuar na fé 30, 40 anos e não perceber nenhum fruto, nem nada que indique um amadurecimento na sua vida e na minha. Então a palavra ela vem em primeiro lugar. Depois a fé. Se você não crer na palavra, se você não tomar posse da palavra, então você não consegue extrair dela as propriedades que indicam o seu direito espiritual, as promessas que estão sobre a sua vida o cumprimento daquilo que está dito, né, que você precisa entrar e vivenciar em tudo aquilo. A terceira coisa importante para uma vida espiritual madura, uma vida espiritual em crescimento, uma vida espiritual na direção certa, é uma vida com Deus, uma vida devocional diária, é uma vida em dedicação
uma vida de adoração a Deus, né? Uma vida de temor, né? Uma vida de comunhão com Deus em oração, de busca pela presença de Deus. As pessoas hoje, elas estão sendo levadas a ser desestimuladas, né? A, digamos assim, a preservar ou perseverar nas questões espirituais. O mundo, ele tem tragado de tal forma o tempo e a mente das pessoas que as pessoas acabam, por vez, se contentando em estabelecer uma relação com Deus meramente ritualística no final de semana, né? É para se sentir com a sensação de dever cumprido. Então as pessoas, elas frequentam uma igreja e, e eu quero dizer para vocês que frequentar uma igreja não basta, né? Você precisa, na verdade, no reino de Deus, você precisa ter comprometimento com as coisas de Deus e com Deus, né? Não basta você dizer que eu sou membro de uma determinada organização religiosa e você sair dali com a sensação de dever cumprido, como se a responsabilidade do processo estivesse apenas nas mãos da liderança daquela igreja, daquela instituição que você frequenta. A responsabilidade do reino é de todos os membros do corpo de Cristo. Então, primeiro você precisa entender o que é corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, você tem uma função estabelecida por Deus. Deus te colocou no corpo de Cristo, te enxertou, te inseriu no corpo de Cristo, e agora você passa a ter uma função dinâmica, uma função viva, né? Não é uma função contemplativa. Então existia na época da religiosidade, da igreja maior que iniciou e que se transformou numa grande religião mundial, aquela premissa de que a plebe, as pessoas comuns, os devotos daquela religião, tinham apenas o compromisso de ir até a missa, de ir até as reuniões e fazer lá os seus rituais e voltar para casa, mas não tinha nenhum tipo de contato, de atribuição específica com o processo, né? E na verdade isso foi quebrado. Isso foi demonstrado de que na verdade o que Deus deseja de cada um de nós é uma vida de comprometimento. Mas se eu não conseguir entender o que é andar no Espírito, se eu não entender o que é caminhar numa vida espiritual, eu jamais vou entender o que é o compromisso no reino. O reino de Deus é comprometimento, né? Então, a vida de religiosidade é uma vida que você frequenta a igreja, onde você tem a sensação de dever cumprido apenas por ir até a igreja e frequentar os cultos. A sua relação é de cliente, não é verdade? A sua relação é de espectador de uma apresentação, de um evento, né? É como se eu comprasse um ingresso para assistir uma peça em um teatro. Então, eu vou até aquele teatro, eu assisto a peça e aplaudo, e quando termina eu volto para minha casa, né? Eu não tenho nenhum compromisso com quem está ali, nem com os autores, nem com os artistas, nem com os atores da peça, né? Então, o meu comportamento com relação à igreja não pode sequer parecer com isso. No reino de Deus, nós somos membros uns dos outros, como diz a palavra aos Coríntios. Então, eu preciso entender que eu preciso ter comprometimento com a obra de Deus e com os meus irmãos, com as pessoas que sentam do meu lado, com as pessoas que assistem comigo e que participam comigo. Eu preciso me relacionar, eu preciso me envolver, eu preciso participar, não só do protocolo, ou seja, dos dias, dos eventos e das atividades. Eu preciso me sentir responsável
O peso da responsabilidade não está só sobre as costas dos pastores da igreja, da liderança da igreja. O peso da responsabilidade deve estar sobre todos. Então, viver uma vida no Espírito, primeiro, começa, para quem chegou agora, meu boa noite. Eu não sei exatamente quem está aí, mas nós temos aqui o José Fernandes, meu sobrinho, um beijão. Danilo, meu sobrinho também, tudo da família, viu? Eles entram aqui para me ajudar. Raul, bendicione, meu irmão. Raul de Rancagua, Chile. Um abraço a todos vocês. Henry, do Peru. Um saludo a todo irmão do Peru. Bendiciones a todos vocês. Márcio Souza, meu amigo, meu irmão, colega, camarada. Islaurinha, todos vocês que estão aí presentes. Nós estamos aqui iniciando então essa live, tá? Já estamos com 15 minutos andado. E eu quero tentar ser um pouco breve, porque eu estou sentindo assim que as minhas lives andam um pouco longas, né? E algumas pessoas não têm muita paciência para assistir a live toda. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Nós separamos aqui para vocês, para compreender bem essa situação do que é andar no Espírito. Andar no Espírito, nós vamos ler, para compreender bem essa questão, nós vamos ler um texto aos Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, para quem está com a Bíblia aí, no versículo 16 até o 26. Então ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então você vai tendo aí já de início a declaração aberta de que andar em espírito requer encarar uma guerra. Porque o comodismo da natureza carnal, da natureza humana, te leva sempre para o conforto, para baixo. Comer bastante, se deleitar nos prazeres, desfrutar de uma mesa farta, de uma cama macia, de um cobertor gostoso. Ninguém quer fazer com que a natureza carnal se subjugue à vontade do Espírito. E nós aprendemos, desde o início da nossa fé, algumas práticas que ajudam bastante a gente desenvolver o Espírito e sucumbir a carne ao subjugo do Espírito, até que ela desista de vez de tentar assumir o controle. Uma das coisas bastante úteis que nós usamos muito é o jejum. E apesar de que anda fora de moda para muita gente, o jejum ele ajuda bastante você subjugar a carne. Então aqui vai o primeiro conselho: procure jejuar, procure se abster das coisas que você mais gosta, procure se abster daqueles exageros, né, de coisas que você come além da sua necessidade. Passe algumas horas, talvez um dia, quizás uma noite, um dia, né, ou dois, jejuando. Sofra com isso bastante. Sinta a dificuldade que é sentir na carne o desejo que o Espírito tem de fluir, de expandir, de florescer, de crescer. Esse é um caminho. A oração, buscar o Senhor nas madrugadas, a leitura da palavra. Então eu estava dizendo, nós estamos sendo envolvidos de uma rede tão perniciosa, tão, digamos assim, cruel,
que as ofertas para a satisfação da carne são muito maiores do que as ofertas para a satisfação do espírito. E aí a gente entra numa roda viva e sempre vamos dando a desculpa de que hoje não vai dar e que agora eu não tenho tempo. E aí a gente cai naquela velha frase: se você não tem tempo para orar, procure dar uma avaliada nas suas prioridades. Talvez orar não seja a sua prioridade. Se você não tem tempo para jejuar, talvez jejuar não seja a sua prioridade. Se você não tem tempo para ler a palavra de Deus, então talvez ler a palavra de Deus não seja uma prioridade para você. Você percebe que quando você tem alguma coisa como sua prioridade, você batalha por aquilo. Quando há algo que você quer demais, você se esforça para conseguir, para conquistar, né? Você gasta tempo, né? Quanto tempo a gente gasta com o celular na mão? Que a gente poderia, por exemplo, ler um salmo, um versículo no evangelho, nos evangelhos, meditar na palavra conforme o Salmo primeiro nos diz, que medita na sua lei, né, dia e noite. Então, existe um conflito estabelecido aqui no texto, aos Gálatas 5, né, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos. A carne gosta de coisas opostas daquilo que gosta o espírito. É mais ou menos, irmãos, como uma briga de cachorro grande. Uma briga de cachorro grande. Só que vai vencer aquele que estiver melhor preparado e melhor alimentado. Então, o seu espírito vai sempre contender com a sua carne, com a sua alma. O seu espírito sempre vai debater. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26. Então, ele continua dizendo assim, porque são opostos contra o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, aí está falando do Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você vai ver que o fruto do Espírito, quer dizer, quando você anda em Espírito, você começa a produzir fruto. Quando você se desenvolve espiritualmente, é o que ele está querendo dizer. Então, se você está na igreja e você não está produzindo um determinado fruto, uma qualidade de fruto que é a evidência de que você está desenvolvendo espiritualmente, é desse fruto que ele está falando. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Então, Paulo está dando aqui uma orientação a respeito dessa batalha que está instalada, que é um conflito, né,
entre a alma, carne, ou a carne, a natureza carnal, como você queira. Quando você vai encontrar nas escrituras a alma, ou seja, a porção natural do homem, a natureza humana, que é chamada na Bíblia de alma, ou de carne, ou de natureza carnal, quando você esbarra por esses textos, você vai sempre perceber que esta ainda não é a vida que Deus deseja de mim e de você, porque Deus nos deu a oportunidade de nascermos de novo, conforme diz em João. E todos quanto receberam, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então aqueles que são carne, mas os que são espírito, são nascidos do Espírito. Quem nasceu de novo, agora precisa proporcionar uma vida de discipulado, uma vida regrada, para que o seu espírito cresça e que você passe a exercer domínio, né, sobre a sua vida na alma e sobre a sua carne. Então, sobre essas coisas da alma, né, existem muitos problemas, inclusive que nós já citamos em outras mensagens, que envolvem nossos relacionamentos, que envolve nossos projetos, que envolve falsos sonhos que nós construímos com o tempo, tudo isso por causa de uma vida na alma, né? Então, doenças que são chamadas de doenças psicossomáticas, né? A palavra psicossomática, ou psiquesomática, essa palavra é a junção de duas coisas, né? Psique é a raiz da palavra que se traduz alma, é a mesma raiz da palavra para psicologia, né? Psique. A psicologia é uma ciência que estuda os problemas, vamos dizer assim, das emoções, que é a alma, né? E soma é uma palavra grega que traduz físico, né? O corpo físico, né? Então, por isso que existe umas doenças chamadas psicossomáticas, porque ela começa no seu psique, ou seja, na sua alma, e ela vai trazer para o seu corpo algum tipo de resultado ruim em forma de doenças. Geralmente, doenças relacionadas a tumores, a gastrite, a úlceras, né? Geralmente na região hepática, regiões gástricas, são lugares que surgem enfermidades relacionadas à ansiedade, ao estresse, e, portanto, são enfermidades que iniciam nas suas faculdades emocionais, né? Ou seja, na sua alma. E com o tempo ela acaba transferindo isso para o seu físico e os especialistas usam o termo, você acaba somatizando, por assim dizer, uma doença. Somatizando, ou seja, o reflexo de um problema emocional, ele reflete no físico, somatiza, né? Ele passa para o corpo. E isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque muitas desavenças, como nós vimos no texto, né? Dissensões, invejas, inimizades, contendas, todos esses embates da alma carne, esses conflitos, né? Que geram intrigas entre pessoas, que geram guerras entre famílias, que geram muitas tristezas e dores para muita gente, né? Às vezes essas coisas se arrastam por gerações, né? Um problema que começou lá atrás entre uma família e a outra,
acaba se arrastando por outra geração e por outra e por outra, e quando acabar ninguém sabe como e quando começou essa inimizade, né? A inimizade é um fruto de uma vida carnal, né? A contenda, a inveja, a, a facção, né? A inimizade, todas essas coisas é fruto de uma vida na carne, né? Então, nós precisamos entender se nós estamos andando na alma, na natureza carnal, ou se nós estamos querendo ter uma vida em espírito, né? Então, o Paulo, ele falou aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele também manda lá um recado para aquela igreja, porque aquelas pessoas já deviam estar num outro patamar de fé, né? Depois que receberam o Evangelho, a perspectiva de quem evangeliza, o objetivo de alguém que ensina a palavra é que com os seus discípulos a palavra surta um efeito tal que aquela pessoa logo passe também a produzir algum fruto bom, como foi a meta de Jesus com os 12 discípulos, né? Ele chamou aqueles camaradas lá e ele começou a ensinar, conviveu com eles, andou com eles ali, desenvolveu amizade, conheceu eles no seu íntimo profundamente ali, se tornaram irmãos. Ele falou assim: olha, agora eu não vou chamar vocês de amigos, né? De tão boa que chegou o relacionamento e a confiança de Jesus para com os discípulos, ao ponto dele transferir a autoridade para eles, né? Eu que vos dou autoridades, né? Para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então a perspectiva de Jesus quando chamou os discípulos e começou a ensinar a eles é que eles fossem gerados pessoas com o potencial espiritual de ser semelhante a ele, Jesus. Ou seja, Jesus ministrou a ele a sua autoridade, o seu poder, para que eles também tivessem esse mesmo chamado, esse mesmo ministério de anunciar as boas novas, o evangelho da salvação, e que, acima de tudo, que fossem portadores de uma palavra que transforma vidas, não é? Então, quando você está ensinando alguém a palavra, você sempre cria essa perspectiva de que a pessoa que está sendo discipulada, a pessoa que está ouvindo, ela também amadureça e receba parte do seu dom e vai crescendo. E Paulo, depois de um certo tempo ministrando aquela igreja, ele acaba dizendo assim, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ou seja, então ele está dizendo assim, bom, depois de algum tempo a gente começa a procurar frutos na nossa vida. Quais são os frutos que eu estou produzindo? Eu ainda sou um cara ciumento, eu ainda sou um cara possessivo, né? Eu ainda sou um cara que gosto de ficar falando da vida dos outros, eu ainda crio contendas, eu crio desavenças, eu sou um cara, eu sou veaco, eu pego as coisas emprestadas e eu não devolvo. Quer dizer, que tipo de mérito isso tem a Deus se eu estou há tanto tempo andando numa igreja e continuo ainda, como ele diz no final do texto, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja,
eu estou na igreja, mas continuo andando segundo qualquer um, segundo os homens normais. Ou seja, nós dizemos que estamos na igreja, dizemos que fomos salvos, dizemos que aceitamos Jesus, que fazemos parte de uma igreja, mas na prática o fruto que estamos produzindo não evidencia isso, né? Então, andar no Espírito é a busca por produzir o fruto certo. Você tem que produzir o fruto de acordo com aquilo que você prega, de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você vive. Então, se nós estamos dizendo que somos ou estamos em Cristo, somos cristãos, nós devemos procurar produzir frutos que evidenciam isso. Porque isso não pode ser da boca para fora. Ah, eu sou cristão. Eu sou uma pessoa religiosa, pode dizer assim. Porque o religioso não tem obrigação de produzir fruto algum, porque ele não tem compromisso com o reino de Deus. O religioso tem compromisso com uma instituição religiosa. Ele não tem sequer noção do que é reino, do que é corpo de Cristo, do que é o senhorio de Cristo sobre a sua vida e do que é uma vida transformada. Mas uma pessoa que conhece o poder da palavra, que se submeteu e se rendeu aos pés de Cristo, esta pessoa, ela sabe que a palavra tem o potencial e o objetivo de te transformar. Se não transforma é porque eu não permito. Eu muitas vezes não permito a transformação de Deus através de sua palavra. Você quer ver o que Paulo diz também a carta aos Romanos? No capítulo 8, do versículo 5, eu vou ler no versículo 1. Né? Versículo 1, Romanos 8, do 1 até o 8. Romanos 8, do 1 ao 8. Olha só o que ele diz aqui. Romanos 8, do 1 ao 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então você percebeu aqui que a chave desse texto é que não há mais condenação. E ele não está dizendo que não há condenação para quem faz parte de uma igreja. Ele está dizendo que não há mais condenação para os que estão em Cristo. São aqueles que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, existe uma diferença muito grande entre você achar ou pensar que está em Cristo e verdadeiramente você está em Cristo. Aí nós podemos pensar, como saber isso então? Aí você precisa fazer uma avaliação de si mesmo. Como eu disse no início, parece que o cristianismo, ser cristão, parece que virou uma moda, né? As pessoas acham legalzinho fazer parte de uma igreja. As pessoas acham que o dever dela é só esse: entrar numa igreja e se membrar ali e fazer parte. Já tá bom. Não precisa de mais nada. Já está com a salvação garantida, porque levantou a mão lá na frente de todo mundo e o ritual foi feito de acordo com manda o protocolo, e agora ela não precisa de mais nada. As pessoas não se preocupam em a segunda etapa. A segunda etapa é renunciar à velha vida, carregar sua cruz, negar-se a si mesmo, deixar de viver na carne e passar a andar no Espírito.
Porque quando você produzir frutos no Espírito, aí você pode dizer de verdade, eu fui transformado. Aí você pode dizer de verdade, não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu não ando mais segundo a carne. Você percebe? Existe uma diferença muito grande em dizer que é e ser de fato. E ele diz assim no segundo versículo, Romanos 8, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Existe uma lei no universo. E a lei, ela é respeitada por seres espirituais. A lei, ela é respeitada pelo próprio Deus, porque foi determinado as coisas serem desta forma. Deus criou uma lei e princípios para toda a criação e para toda a natureza. Então, quando Deus estabeleceu a salvação, ele criou uma lei e um princípio, ou seja, um critério para que as pessoas fossem salvas a partir de uma vida transformada. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que liberta a gente da lei do pecado e da morte. Então, existe uma lei, que é a lei de produzir frutos condizentes daquilo que eu creio. Pois o que era impossível a outra lei, ou seja, ele diz aqui, o que era impossível a lei de Moisés, né, visto que estava enferma pela carne, Deus fez enviando seu filho semelhança de homem pecador como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei sempre vai cobrar de nós e vai exigir de nós que andemos no Espírito, senão seremos reprovados. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem herdar o reino de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então você vê que desta forma a palavra fica um pouco mais pesada. Porque pela segunda vez nós lemos os dois textos que nós lemos, ele está dizendo que os que praticam a vida na carne não herdarão o reino de Deus. Então, o que fazer? Né? Eu estava dizendo no início que nós precisamos amar a palavra um pouco mais acima da média. Nós precisamos viver uma vida de fé prática, uma vida de dedicação, amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, vida de fé é uma vida prática de fé, de amor para com Deus e para com o próximo, deixando a luz de Cristo brilhar ao mundo através de você. As pessoas precisam olhar em você e sentir Deus e perceber algo diferente que brilhe no seu rosto da parte de Deus. Se você não frutificar, vai ser impossível as pessoas olhar para você e ver qualquer coisa diferente da maioria. Você não passa de um qualquer, né? Eu também não passo de um qualquer. Então, o fruto do Espírito é que evidencia quem eu sou. Aí eu não preciso falar. Eu vou exalar um cheiro diferente. O meu comportamento, o meu procedimento, a minha postura diante das coisas vai denunciar quem eu sou. E
E o fruto é a evidência. É a evidência de como eu estou andando. Se eu estou vivendo uma vida de malícia, de inveja, de fornicação, de facção, de inimizade, de intriga, eu estou vivendo uma vida da carne. Então esse é o fruto que eu estou produzindo. Como ele diz lá, pelo fruto conhecereis a árvore. Né? Então nós precisamos de ter persistência. Persistência e vigor espiritual para todo dia matar esse gigante que nos assedia, esse estado de conformismo da natureza carnal que nos leva a um estado de alienação total, a um estado inclusive de se conformar em deixar as coisas de Deus sempre para a hora que der. Agora não posso, porque você está sempre pondo como prioridade alguma outra coisa na sua vida. E nós precisamos estar muito atento a isso tudo. Nós precisamos, de fato, no nosso coração, voltar a arder em nós o desejo da presença de Deus, o desejo do Evangelho, o desejo de estar aos pés do Senhor, o desejo de que Ele nos toque a cada encontro, a cada reunião, a cada culto, de que eu saia de lá transformado, a cada culto que eu chegar, que eu sinta que Ele recebeu a minha adoração, mas que também Ele me tocou e eu saí de lá um pouco mais transformado do que eu cheguei. Então a nossa relação com Deus precisa ser um pouco mais fervorosa. Não fervoroso no sentido pentecostal da palavra. É fervoroso, é de coração, é de espírito. É um desejo inexplicável que você tem de estar na presença de Deus e de agradá-lo, de adorá-lo, de bendizer o seu nome e de permitir que Ele te melhore e permitir que Ele te transforme a cada instante. Andar na carne não funciona, meu amigo. Meus irmãos, andar na carne é peso. Andar na carne é fardo. Andar na carne é injusto para você. Jesus não chamou você e eu para carregarmos esse peso. Ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa ser livre, se sentir livre desse peso de uma vida na carne. Né? Então andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, como ele diz lá. Né? E o crescimento espiritual, nós vamos falar dessas coisas aqui. Crescimento espiritual, qual é o caminho, o que falta, aonde conseguir esse ensinamento, né? Como é que a gente faz para se desenvolver, como é que a gente faz para dar um passo, subir um degrau na fé e galgar novos lares espirituais, como faz para me desenvolver o meu discernimento, a minha percepção espiritual, porque uma pessoa infantil, como diz lá, pessoas infantis não podem discernir nada. Paulo ficou muito chateado quando ele escreve aos Coríntios, porque ele queria comunicar àquela igreja uma palavra um pouco mais profunda. Ele queria dar um alimento um pouco mais sólido para aquele povo. Mas ele percebeu que ainda existia muita carnalidade naquele meio, e por isso ele se entristeceu e mandou aquele recado, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer isso. Eu não pude vos comunicar como a espirituais, porque vocês são crianças ainda. Vocês ainda estão querendo receber leitinho na mamadeira. Né? Então, quando você rompe essa fase dessa infância crônica no mundo espiritual e você explode um desejo de, não, agora eu quero crescer, então Deus vai colocar no seu caminho as pessoas certas, a palavra certa, e você vai ser discipulado, e você vai começar a se desenvolver, crescer rumo à maturidade, e a começar a ter uma percepção nova do mundo espiritual e discernimento do mundo espiritual, e então o seu fruto será condizente com aquilo que Deus espera. Deus espera que cada um de nós frutifiquemos no Espírito, produzimos bons frutos. Né?
A maturidade, ela traz esse discernimento, né? Então, qualquer outra coisa fora disso é um evangelho ainda um pouco barato demais. Esse evangeliquez de chacoalhar paletó, de rodopiar, de fazer barulho, isso tudo, eu vou dizer assim para vocês, é muito legal para quem olha, porque as pessoas que têm a emoção, o lado emocional aflorado, elas se emocionam com essas coisas, né? Mas de fato a gente vê que existe muita gente sofrendo nesse meio, porque barulho por barulho isso aí não transforma a vida de ninguém, não é? O que transforma a vida das pessoas é o poder de Deus. E às vezes o poder de Deus se confunde com barulho para algumas pessoas, né? Com uma voz distorcida, uma rajada de língua estranha no microfone, e aí pronto, o circo está armado. E aí eu tenho para mim que muitos púlpitos têm se tornado exatamente isso, né? Muito, muito picadeiro, muitos pastores têm se tornado anfitrião de uma grande encenação, de um grande evento, mas as pessoas estão com fome de um alimento mais sólido. Eu quero convidar vocês a meditar nessas coisas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, ao contrário, nós estamos aqui com um coração desejoso, realmente uma boa intenção de ajudar a percepção e a capacidade de vocês de meditar na palavra, a capacidade de vocês perceberem que está na hora de saber o que é joio e o que é trigo. Está na hora de saber dentro de você que tipo de fruto pesa mais na hora de eu tomar as minhas decisões. Na hora que é posto em xeque, eu posto à prova se eu realmente sou um cristão, eu glorifico a Deus com as minhas atitudes, ou na hora do vamos ver, o velho homem vem à tona e eu quero sair, botar para quebrar mesmo, e começa a xingar, começa a espernear, a velha natureza toma conta, e eu vejo que o fruto que eu estou produzindo ainda está longe de ser o fruto no Espírito, de uma vida de quem caminha no Espírito, né? Eu quero caminhar no Espírito. E se você quiser caminhar no Espírito, nós podemos aprender junto esse caminho, ok? Eu quero agradecer a presença de vocês e, e desde já agradecer a presença de quem estava aqui visitando a gente aqui nessa reunião, meu querido pastor Rubens e pastora Liliane, Florisvaldo, nosso grande irmão lá de São Luís, Alice, Elienay, Márcio Souza, Danilo, Selma. Nós temos aqui Celso Pereira Leite, nosso grande pastor, nossos irmãos Mário. Mário, um grande abraço, Mário. Obrigado pela sua presença. Daniel. E quem mais está aqui? Edson Leal, meu xará. Grande abraço para vocês também. Ronald, nosso irmão e companheiro de missões, presbítero Ronald. Grande abraço a vocês todos que chegaram aqui. Se quiserem fazer algum comentário nesse vídeo, o vídeo vai ficar aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. E nós queremos saudar vocês com um bom final de semana aí, uma boa noite de paz, um beijo carinhoso para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos na próxima live, se Deus quiser, ok? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.